Fala galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Galerinha de turma de sexto, de sétimo, de oitavo, de nono, de toda a galerinha aí que curte matemática. Gente, essa aulinha é bem importante, os nossos critérios de visibilidade, para aqueles alunos que quando encontram um número, saber se ele é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por alguns números aí, sem fazer cálculo, tá bom? Só observando números e obedecendo os critérios. Então é bem fácil isso, gente. Vamos lá. Critérios de visibilidade. Os critérios de visibilidade nos ajudam a saber antecipadamente quando um número natural é divisível por outro. Show? Então vamos lá. O nosso primeiro critério de visibilidade é o critério de visibilidade por 2, que é bem fácil. Bem fácil. Acho que é o mais fácil de todos. Não. Os 5 e 10, né? Eu acho que não perde por 5 e 10, não. Divisibilidade por 2 é toda vez que o número for par. Se o número for par, ele deixa resto zero na divisão por 2, tá bom? Então, se vocês encontrarem o número par, vocês já sabem que quando vocês dividirem por 2, a divisão é exata, tá? Então, todo número par, gente, ele tem os números terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8, na casa das unidades, tá? Ou eles mesmos. Então, qualquer número par que vocês encontrarem na hora da divisão, né? Vou botar aqui, por exemplo, aqui, o 400. Opa, deixa eu pegar aqui direitinho o tamanho. Por exemplo, 450. Aí tá lá. Ele deixa resto zero na divisão por 2? Sim, porque ele termina em zero. Beleza, não precisamos nem fazer conta, tá? Lógico que a gente vai fazer conta na hora de fazer cálculos de decomposição dos números, mas usando o critério, você vai saber se o número a gente começa a brincar por 2 lá na decomposição, que é a próxima aula minha, né, um videozinho também que eu vou gravar, a gente já sabe que o número é divisível por 2 porque ele é par. Então, terminou em 0, 2, 4, 6 ou 8, né? É garantido que ele deixa resto zero na divisão por 2. Então, esse é o critério de visibilidade por 2. Ele ser par, né? Ou seja, ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Vamos na divisibilidade por 3, que é muito importante, tá? A nossa divisibilidade por 3, quando vocês encontrarem um número natural qualquer, para saber se o número é divisível por 3, basta, o número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é um número divisível por 3, ou seja, ou múltiplo de 3. Vou botar um exemplo aqui, ó. Aí tem lá o 72. Será que ele é divisível por 3? Será que ele deixa resto zero na divisão por 3? Gente, é só somar os algarismos. 7 mais 2 é igual a 9. Se eu for de 3 em 3, vai passar pelo 9? Vai. É múltiplo de 3 o 9. Então, eu garanto para vocês, se vocês dividirem o 72 por 3, vai dar resto zero. Vou botar outro exemplo aqui, ó. 420. Bem, eu não sei se ele deixa resto zero na divisão por 3. Então, sem fazer conta, sem fazer a divisãozinha, vou somar os algarismos. 4 mais 2 mais 0. Isso aqui é igual a 6. Se eu for de 3 em 3, vai passar pelo 6? Vai. Então, 420, ele é divisível por 3. Vou dar outro exemplo aqui, o 75, ó. 75, ele deixa resto zero na divisão por 3? Vamos fazer, vamos ver. O 75 é 7 mais 5. 7 mais 5 é igual a 12. Se eu for de 3 em 3, vai passar pelo 12? Vai passar pelo 12. Então, o 75 deixa resto zero na divisão por 3. Então, gente, é só somar os algarismos. Então, se tiver um número grande ali, ó, se tiver um número assim, ó, 3.700
153. Bem, será que esse número é divisível por 3 sim, ou será que ele deixa resto zero na divisão por 3 sem eu fazer cálculo? Gente, é só somar os algarismos. Ó. 3 mais 7 mais 3. Esse mais aqui tá feio, né? Mais 3 mais 7 mais 5 mais 3. Bem, somando isso aqui, gente, 7, 3, 10 com 8, 18. Se eu for de 3 em 3, vai passar pelo 18? Vai, gente. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Então, esse número aqui, ó, eu garanto para vocês, se vocês dividirem por 3, vai dar resto zero. Então, para saber se o número natural ele é divisível por 3, é só somar os algarismos, tá? Então é fácil, bem fácil, tá? Então lá na decomposição dos números primos, não dá por 2, aí você vai verificar se dá por 3, só somar os algarismos, tá bom? Então quando a gente for fazer a decomposição, a gente vai relembrar isso. Vamos para divisibilidade por 4. Gente, o número é divisível por 4 quando ele termina em 0, 0, se tiver uma terminação lá, 0, 0, ou foi os dois últimos. Para o número ser divisível por 4, é necessário que seus dois últimos algarismos sejam 0, 0 ou múltiplo de 4, né? Mas como assim, professor? Por exemplo, os dois últimos algarismos, eu tenho ali o número 400, tá? Ele termina em 0, 0? Termina, então, se eu fizer a divisão por 4, vai deixar resto 0. Vamos lá, 516. 516, se eu for de 4 em 4, vai passar pelo 16? Vai, então 516 é divisível por 4. Vou botar outro número menor, tá? Você sempre vai sublinhar os dois números. Vou botar aqui o número 40. Bem, só tenho dois números, sublinho os dois números. Bem, esse número aqui, se eu for de 4 em 4, vai passar pelo 40? Vai passar pelo 40. Então, 40 deixa resto zero na divisão por 4, né? Que é 10, né? Vou botar outro exemplo aqui, ó. Vamos lá, vamos botar outro exemplo. 444. Bem, os dois últimos números, se eu for de 4 em 4, vai passar pelo 44? Vai passar pelo 44, então o número é divisível por 4. Então, os números divisíveis por 4, quando ele termina em 0, 0, tá? Os dois últimos algarismos são 0, 0, ou os dois últimos algarismos é um múltiplo de 4, tá? Múltiplo de 4 é quando você vai de 4 em 4, tá bom? Então, é bem tranquilo também a divisibilidade por 4. Vamos lá para o 5. O 5 é mais fácil, gente. É um número quando termina em 0 ou 5. Os algarismos das unidades for 0 ou for 5, né? Se for 0 ou 5, ele 625 termina em quê? 5. Então, se você dividir, deixa resto 0. 500 termina em quê? Gente, é o algarismo das unidades, tá? Termina em 0, então ele é divisível por 5. Então, a divisibilidade por 5 ele é bem tranquila. Se o número terminar em 0 ou 5, ele deixa resto 0. Você divide em partes iguais, tá? Ou melhor dizendo, tá? Vamos lá para o 6. O 6 é importante, tá bem? Outro importantíssimo é o 6, ó. Para o número ser divisível por 6, é necessário que ele seja ao mesmo tempo divisível por 2 e por 3. Bem, gente, quando vocês encontrarem o número, por exemplo, 72, para vocês saberem se o número é divisível por 6, ele tem que ser ao mesmo tempo. Por 2, bem, por 2 é porque ele é par, né? É por 2, beleza, é por 2. Esse igual aqui tá feio, né?
é por 2. Agora, o 72. Como que a gente sabe se é por 3? Professor, a gente não soma os algarismos? Sim. 7 mais 2 dá 9. Se eu for de 3 em 3, vai passar pelo 9? Opa, esse sinal de igualdade aqui também não pode colocar aqui, isso aqui não. Tá? Vou botar uma setinha que é melhor. É igual a 9. Se eu for de 3 em 3, vai passar pelo 9? Vai. Então, ele divide por 2 e por 3 ao mesmo tempo? Sim. Então, ele divide por 6. Tá? Então, se ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ele é divisível por 6. Agora, se furar 1, já era. Por exemplo, ó, o 422. Bem, o 422 ele é par, né? Então é por 2. Beleza. Agora eu tenho que saber se o 422 é por 3. Se não for por 3, gente, fura 1, então não é por 6. Bem, 422 eu vou somar os algarismos, né? 4 mais 2 mais 2. Isso aqui vai dar 8. Se eu for de 3 em 3, vai passar pelo 8? Não. Então, ele não é, o 422 furou aqui no 3, então não é divisível por 6, tá? Por exemplo, outro exemplo legal aqui é o 75. Bem, ele é ímpar, não é por 2, mas é por 3, ó. 7 mais 5 é igual a 12, né? 7 mais 5 é igual a 12, então é por 3. Mas não é por 2, então não é por 6. Se furar 1, já era, tá bom? Então, esse é o critério de divisibilidade por 6. Tem que ser por 2 e por 3 ao mesmo tempo, senão fura. Gente, divisibilidade por 9 é parecida com 3. Desculpa, mas cuidado, nem todo que é por 3 é por 9, tá? Então, vamos lá. Então, por exemplo, se eu tenho um número aqui, ó, ele tem que ser, quando você somar os algarismos, ele tem que ser um múltiplo de 9. Por exemplo, número, vamos lá, vou botar um número aqui, 8.100. Bem, vamos ver se esse número, vou botar uma setinha aqui não. Vamos ver se esse número aqui, ele é divisível por 9. Somando os algarismos, 8 mais 1 mais 0 mais 0. Isso aqui é igual a 9. Se eu for de 9 em 9, vai passar pelo 9? Vai. Então, ele é divisível por 9. Então, a soma dos algarismos tem que ser múltiplo de 9, tá? Vou botar outro exemplo aqui, ó. 7.800... 7.821. Será que esse número aqui ele é divisível por 9? Então é só somar os algarismos. 7 e 8 dá 15. 7, né, mais 8. Se quiser fazer de cabeça, problema nenhum. 7 mais 8 mais 2 mais 1. Bem, 7 mais 8, 15. 15 mais 3, 18. Se eu for de 9 em 9, vai passar pelo 18? Vai. Então, esse número aqui é divisível por 9, tá? Agora, cuidado, ó, se tiver um número que a soma dos algarismos não for múltiplo de 9, 75, 7 mais 5, né? Vou apagar isso aqui. Ficou legal, não. 75, por exemplo, né? É 7 mais 5, ó. 7 mais 5 é igual a 12. Se eu for de 9 em 9, vai passar pelo 12? Nunca. Então, 75 não deixa resto zero. Não dá para dividir em partes iguais quando a gente divide por 9. Gente, por 10 é o mais fácil que tem. Só o número terminar em 0. Tranquilo? O número terminou em 0, ele é divisível por 10. Divide em partes iguais. Por exemplo, 810 termina em 10, em 0 termina. Então, esse número eu consigo dividir em partes iguais, né, na divisão por 10.
Por exemplo, o número 700 termina em 0? Termina, então deixa resto 0 na divisão por 10. Gente, dividir por 10 é só cortar um 0, né? Dividir por 10 dá 70, dividir por 10 dá 81. Por exemplo, 1230, ele deixa resto 0 na divisão por 10? Sim, professor, porque termina em 10. Cortou um 0, dá 123, né? Dá 10 partezinhas iguais de 123. Show? Beleza? Então, é isso que a nossa aula de hoje finaliza por aqui. Critério de visibilidade. Gente, o que eu quero mais importante para a próxima aula os critérios de visibilidade por 2, por 3 e por 5, tá? Por 2, quando ele for par. Por 3, a soma dos algarismos tem que ser múltiplo de 3. E por 5, terminando em 0 ou 5. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí da aula. Não só o grupinho de 6º ano, que eu estou trabalhando com esses critérios de visibilidade, mas do 7º, do 8º, do 9º, que às vezes desconhece esses assuntos, né? Então vamos lá, um abraço, tá? E tenham todos um ótimo dia aí. Deixa eu fechar aqui o vídeo.